Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Ibovespa apresentou aqui no pregão de hoje uma queda de 0,51%, contabilizando aqui um movimento de subida do Ibovespa. Desde o primeiro dia de alta, a gente já tem uns 6 a 7 pregões aí de movimentação para cima, um repique de alta no tempo já de certa forma maduro para uma nova movimentação para baixo, isto porque nós temos uma tendência de baixa de curto prazo e de médio prazo. No entanto, ainda no gráfico de 60 minutos, apesar do Ibov ter voltado um pouco para baixo do topo ali anterior, mas tem outros dois topos, duas resistências aqui, enfim, uma faixa de antiga resistência funcionando como suporte, que ainda não foi nada tão significativo no meu entender aqui para baixo no índice Bovespa. Então começa a ficar um pouco mais forte, um retorno aqui para baixo de uma região aqui em torno de, pegando aqui a linha, em torno de 48.100 pontos, e gerando alguma sinalização de baixa no intraday, um G15, por exemplo, abaixo desse patamar de 48.100. E mais importante, mantenho aquele patamar de 47.650. Fora isso, o Ibov ainda continua, depois desse movimento de baixa, se gera aqui nesse suporte um novo candle forte de alta no G60, mantém a expectativa de poder chegar ainda no nível de 49.256, movimento de correção contra a tendência. PTR4 no pregão de hoje apresentou ali uma estabilidade, fechamento em 14,96, pregão de hoje bem amarrado, respeitando a resistência ali em torno de 15 pila, que a gente coloquei ali na faixa ali de 15,06. Então, se eu for trabalhar a compra de day trade nessa ação, buscaria acima desse patamar de 15,06. E se fosse para buscar venda de day trade, seria um topo no G15, no G10, abaixo de R$ 14,85, preferencialmente. Para quem está comprado, se eu tivesse comprado aqui fazendo uma operação de contra-tendência, pegando esse repique de alta, eu já estaria protegendo essa posição, colocando o stop aqui abaixo da mínima deste pregão, ou seja, em 14,84. Vale 5 no pregão de hoje apresentou ali uma alta de 0,06, podemos dizer semelhante a Petro, uma estabilidade, passou o dia amarrado, mas ainda sem gerar nenhum sinal, apesar de estar respeitando a resistência aqui em R$ 30,87, a gente já pode perceber 4 pregões testando esse patamar e não consegue fechar acima, mas por outro lado no G60 também não gerou nenhum sinal mais significativo para queda. O patamar que eu considero mais importante de suporte, que se for perdido aí sinaliza uma queda um pouco maior, é a região ali dos 30,18, aqui no G60, aqui no gráfico diário em torno de 30,12, R$30. E aqui no intraday, se fosse para trabalhar alguma venda na ação, se tivesse um topo ali num gráfico de 10 minutos mais próximo dessa região, abaixo dessa região de 30,69, que é um suporte, é o que me interessaria um pouco mais para a ponta vendedora. Acima disso, não estaria muito pensando em venda ainda na Vale, por mais que esse movimento de subida esteja sendo fraco, mas ainda não há um sinal tão claro aqui de queda pelo gráfico de 60 minutos. Olhando para outros papéis, CEMIG 4, um destaque aí de alta de 4,77%, ativo com a tendência bem definida no momento, por mais que tenha gerado esse candle muito forte para cima. É um ativo que eu teria total interesse em buscar compra, em planejar compra desse ativo através de movimentos corretivos acima de 14 a 13,85, usando essa faixa de preço 14 a 13,85 como suporte. É isso que mais me interessaria. Nesse momento a ação está em cima desse patamar de resistência, que funciona nesse momento como resistência. Chance de vir testar esse último topo aqui, esse anterior na faixa de 13,93 e depois 14 pila. Mas comprar rompimento aqui não me interessaria muito nesse momento em CEMIG 4, apesar da forte alta de hoje. Abre 11 teve mais um pregão forte de alta, 4,88%. O pregão anterior foi de 6,78%. A ação com isso se aproxima bem de zona de resistência que ela encontra ali pela frente, começando na casa aí dos R$ 30,15, se estendendo aqui principalmente para a região de 31 pila. Seria um ponto mais significativo para ela em termos de resistência. A ação no G60 está montando uma pequena lateralização, com ainda sinais de que pode romper isso aqui e dar continuidade a esse movimento de subida.
Só que aqui já fica bem apertada a operação, enfim, tem um espaço ainda mais ou menos de uns 2% aqui para a faixa, 2 a 3% para a faixa de R$ 31,00. E aqui seria um stop, se for colocar o stop abaixo da mínima dessa correção, 1,8%. É uma relação risco-ganho mais ou menos de 1:1, e isso não me interessaria tanto essa operação. Teria que ser muito rápido, e para quem trabalha com essa relação aí de 1:1, uma operação mais pelo intraday. Eu ficaria um pouco mais interessado nessa ação chegando nesse patamar de resistência, mais invadindo ali a região de 30,70 a R$ 31,00. Ficaria mais interessado em alguma perspectiva de venda, algum planejamento de venda em cima do papel, a favor ali de uma perda importante de suporte que a gente pode perceber no gráfico semanal. Sambi11, falando um pouco de pensamento aí na ponta vendedora, Sambi11 seria um desses ativos, chegando num nível de resistência com 5 pregões consecutivos de alta, um movimento aí de 4 pregões, sem contar com esse primeiro aqui, que foi a mínima do movimento de baixa. Enfim, a partir desse momento seria um ativo a ficar um pouco mais, pelo menos para mim, interessado na ponta vendedora. Uma correção desse último movimento de queda que saiu rompendo vários suportes, um movimento de correção satisfatório, o que abre a possibilidade de venda. Aí teria que avaliar aqui a perda da mínima do pregão, dessas mínimas ascendentes. Aqui seria um stop de 2,69, um pouco salgado no meu entender, buscaria um stop até um pouco mais curto ali via G60. Mas enfim, o cenário do gráfico para mim dessa ação estaria um pouco mais para planejamento de venda a partir do próximo pregão. GFSA3 da mesma forma, Gafisa gerou aqui um engolfo de baixo em uma zona de resistência ali em torno de 3,33, 3,35. Candle de definição, engolfo de baixo em cima desse candle, a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance dessa ação iniciar um movimento de baixa aqui pelo gráfico diário. Então é outro ativo também para avaliar a possibilidade de venda, sendo que essa ação nessa faixa de preço de 3,35 é uma zona de resistência bem importante, semanal já sentiu aqui 2 vezes, chegou a funcionar até como suporte, mas agora é um ponto ali de avaliação de resistência para a ação. E por último, IVEN3 engolfo de baixa em cima de alguns candles, né, um candle encobrindo aí outros candles, um movimento aqui de subida que deu uma patinada, e aí vem esse candle encobrindo corpos anteriores, esse corpo aqui, esse aqui, esse aqui, enfim. A ação está em tendência de baixo, gerando mais uma formação de topo descendente em cima de um patamar de resistência. Pelo G60 perdeu um nível de suporte, aqui que a gente pode observar no G60, já tem um movimento de baixa, então o movimento contrário aqui é o que mais me interessaria para a venda, usando ali um G60 com stop mais curto, não necessariamente um stop aqui em cima na IVEN3. A tendência dessa ação no curto prazo é de baixa e no médio prazo também é de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.